Olá, queridos, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Estamos começando mais um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e eu quero convidar você aí na sua casa, que você possa pegar a sua Bíblia, possa deixá-la perto de você, que você possa cantar conosco, ler a Bíblia conosco e também orar conosco. Nós estamos aqui diretamente do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, e é um prazer ter você aí do outro lado, unindo essa fé para possamos adorar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você, se você estiver perto aí da sua Bíblia, que você possa abrir no livro dos Salmos, o Salmo de número 18. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 18, do verso 1 até o verso de número 6. A vitória e domínio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual se dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha força, é a minha cidadela, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei para o socorro ao meu Deus, e ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. É esse Deus que o salmista diz que o ama, é esse Deus que é a minha força, que é a cidadela, que é o libertador do salmista, que é também o meu libertador, o seu libertador. Que o salmista vai dizer aí a partir do verso 4, que grandes dificuldades, tribulações ele estava passando, laços de morte, torrentes de impiedades, cadeias infernais, mas ele disse que na angústia dele, ele invocou, gritou para o socorro ao meu Deus, e ele no seu santo templo ouviu a oração do salmista. É esse Deus que ouve a nossa oração, que nós invocamos, como diz o verso 6, que é digno de ser louvado. É esse Deus que nós estamos louvando, bendizendo a Ele nessa hora. E eu quero convidar você, para que você também possa fazer isso conosco, aí da sua casa, do seu lar, da onde você estiver, que você possa estar adorando, bendizendo ao Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, e logo após essa oração, nosso irmão Gabriel terá a oportunidade de nos conduzir com um cântico de louvor ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui e agradecemos ao Senhor, porque apesar, ó Pai, de não estarmos podendo estarmos juntos, reunidos, ó Pai, como a família do Senhor presencialmente, nós podemos contar com a tecnologia para que possamos, ó Pai, sermos alimentados pela Tua palavra. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor nessa hora, que nos alimente, que perdoe os nossos pecados, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Pai querido, nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, amém. Amém. Gabriel, então, está com a oportunidade neste momento. Amém. Bom dia, amados irmãos. Eu convido
você agora neste momento para estar cantando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso auxílio, é o nosso abrigo, é o nosso consolo e que não existe outro igual ao nosso Senhor Jesus. Cantemos ao nosso Deus assim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Diga que Ele é o nosso consolo. Força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Cante mais uma vez, aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Incomparáveis são as promessas do Senhor para a nossa vida. Querido, eu quero convidar você nessa hora para um momento muito importante deste nosso momento devocional nessa manhã de domingo. Eu quero convidar você aí na sua casa, aí no seu lar, aonde você estiver agora, para que nós possamos invocar ao Senhor. Eu não sei se aí na sua cidade está tendo. O fato é que na nossa cidade, aqui em São Miguel do Araguaia, nós estamos vivendo uma semana do lockdown. Os comércios fechados, as empresas fechadas. Nós estamos vivendo num tempo muito complicado
trazendo ansiedade, angústia ao coração de muitas pessoas. E desde domingo atrasado nós estamos separando um momento dentro do nosso culto, um momento de intercessão, de clamor, de clamarmos pela misericórdia do Senhor, para que possa vir ao nosso encontro, sarar a nossa terra, nos livrar, ó Pai, dessa pandemia, desse vírus que tem assolado toda a nossa cidade, o nosso estado, o país, o mundo como um todo. E como nós lemos na palavra do Senhor, no versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Eu quero convidar você então, que você possa clamar ao Senhor nessa hora, que você possa invocar o Senhor, entregando esse momento que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Deus amado, bendito é o Senhor que fez os céus e a terra. Bendito é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nada, ó Deus, absolutamente nada, pode pegar o Senhor de surpresa. O Senhor está no trono, reinando eternamente. Pai, nós estamos agora vivendo um momento muito difícil da nossa história. Estamos vivendo, ó Pai, um tempo de pandemia, onde muitas pessoas, ó Pai, estão enfermas, muitas pessoas, ó Pai, estão infectadas, muitas pessoas, ó Pai, têm sofrido com um ente querido, ou até mesmo, ó Pai, está sofrendo porque está contaminada, ó Pai, com esse vírus. Nós clamamos ao Senhor nessa hora, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, e o Senhor possa usar de misericórdia, ó Pai, com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, ó Pai, em UTI, ó Deus amado, passando por esse momento, passando por essa labuta, passando por essa tribulação. Pai querido, que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visita, ó Pai, as UTIs, que o Senhor visita cada casa, cada família, cada lugar, ó Pai, que tiver alguém contaminado, que a mão poderosa do Senhor possa estar chegando, trazendo livramento, trazendo libertação, trazendo a cura, ó Pai, na vida desse que está sofrendo. Ó Pai, nós pedimos também pelas famílias que estão de luto, porque perderam um ente querido, ó Pai, para essa doença. Que o Senhor possa estar consolando, que o Senhor possa estar confortando, que o Senhor possa trazer, ó Pai, o conforto oriundo do trono da graça do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor também pelos nossos governantes, pelas pessoas, ó Pai, que administram, ó Pai, a nossa cidade, o estado, ou a nação, para que eles possam, ó Deus, entrar em um acordo, deixar, ó Pai, as suas divergências políticas de lado e possam, ó Deus, receber uma sabedoria do alto, para que possa, ó Deus, entrar em um acordo, para que possa, ó Deus, trazer, ajudar, ó Pai, a população que tanto sofre, que tanto carece. Ó Deus, abençoa os empresários. Quantos, ó Pai, têm nesse momento entrado em desespero, porque não sabe como vai fazer para pagar as contas, estão tendo que demitir funcionários. Ó Pai, mas que o Senhor possa estar os abençoando aqueles, ó Pai, que são desempregados, que o pão de cada dia não deixa faltar na mesa deles, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos também ao Senhor que as pessoas, ó Deus, possam rever a sua vida, rever, ó Pai, o que estão fazendo errado, arrepender dos seus pecados e voltar para a presença do Senhor, porque só assim o Senhor irá sarar essa terra e nós iremos viver um novo tempo novamente, um tempo sem pandemia. Ó Deus, mas enquanto isso não acontece, que o Senhor vai nos dando a graça, vai nos livrando, nos libertando, ó Pai, dessa pandemia. Pai, nós oramos, crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração, crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, e o Senhor há de agir em nosso favor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que se compadece daqueles que são tementes a Ti. Pai,
Pai, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa estar te abençoando aí na sua casa, te abençoando aí no seu lar. Eu quero convidar você agora à meditação da palavra do Senhor. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 15. Eu quero ler do verso 1 ao verso 5, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. O título da nossa meditação nessa manhã: como deve viver o cristão? O Salmo 115, ou melhor, o Salmo 15, ele traz algumas direções a qual os cristãos, nós cristãos, precisamos estar atento e andando sobre essa direção. Salmo 15, o cidadão dos céus. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano o próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Pai bendito, nós queremos mais uma vez, nesse momento, nesse dia, apresentar-te diante do Senhor, apresentando ao Senhor, pedindo ao Senhor que possa nos abençoar, que possa, ó Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, dando-nos o entendimento da tua palavra nessa hora. Pai, é a nossa oração e fazemos em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o hino de número 288 do nosso inário, o hino 288 é a mensagem real. Ele inicia a primeira estrofe dizendo: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde eu vou. Queridos, quando eu olho para esse hino, eu sou levado a perceber que o cristão, ele tem uma dupla cidadania. Ele tem uma cidadania celestial e tem uma cidadania terrena. E enquanto cidadão nesse mundo, nós temos o quê? Obrigações. Nós temos compromissos para com a nação, para com a família, para com a sociedade, para com a nossa igreja, para com as pessoas que estão ao nosso derredor. Nós temos deveres enquanto esposo, esposa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos, enquanto patrão e empregado. Todos nós temos os deveres quanto ao cidadão terreno aqui nessa terra. Estamos aqui neste mundo, somos cidadãos deste mundo e temos compromissos e responsabilidades. Mas nós não podemos esquecer que estamos aqui neste mundo como peregrinos. Estamos aqui de passagem, somos forasteiros, somos embaixadores dos céus. E como embaixadores do céu, representantes de Deus aqui nessa terra, nós precisamos viver aqui como filhos de Deus. Nós precisamos viver como embaixadores do Senhor. E como filhos de Deus, nós precisamos mostrar ao mundo quem é o nosso Pai. E uma das maneiras de revelar ao mundo quem é o nosso Pai é obedecer os preceitos bíblicos. E assim então, o mundo, as pessoas que estão próximas a nós, poderão ver Deus através da nossa vida. O Salmo de número 15
foi um salmo escrito pelo grande rei Davi. Tudo indica que ele escreve esse salmo quando o seu filho Absalão tenta usurpar o trono. E veja que Davi, ele inicia o salmo fazendo uma pergunta intrigante, extremamente intrigante e inquietante. Ele começa dizendo no verso 1: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Queridos, essa pergunta é uma pergunta intrigante. É uma pergunta que nós precisamos ter ela na nossa mente e no nosso coração. Porque se nós queremos morar com o Senhor, nós temos que aprender a observar os preceitos aqui inseridos por Davi e aplicar esses preceitos na nossa vida. Davi está nos revelando aqui no Salmo de número 15, como o cristão deve se comportar no mundo. Ele está nos revelando como devemos nos comportar, viver neste mundo. E dito isto, à luz desse texto, eu quero mostrar a você, então, 3 maneiras de como o cristão deve viver no mundo. O cristão deve viver no mundo, em primeiro lugar, na presença de Deus. Se eu e você queremos habitar, queremos morar no céu, nós precisamos andar na presença de Deus. O versículo 1 vai dizer: quem, Senhor, habitará no teu santo tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Se você, querido, está lembrado, o tabernáculo, antes do templo ser construído, era o local onde o povo se reunia para adorar a Deus, para cultuar a Deus. O tabernáculo, ele era montado para ser o lugar onde Deus iria se manifestar. A presença do tabernáculo, ou a tenda armada, simbolizava a comunhão com Deus. Se nós, enquanto cristãos no mundo, desejamos viver nesse mundo de tal maneira que as pessoas possam ver Deus em nossa vida, precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Quando nós olhamos para o versículo de número 1, existe aqui 2 verbos que nos chamam muita atenção. O primeiro verbo que traz para nós aqui é esse habitar. O verbo habitar que aparece aqui transmite para mim e para você uma ideia de uma morada passageira. Lembra que durante a peregrinação do povo no deserto, o tabernáculo era montado e desmontado várias vezes? Então, a conclusão que nós chegamos é que o tabernáculo era uma habitação temporária. Quando nós caminhamos mais um pouco, ainda no verso 1, nós também vamos ver outro verbo, morar. E morar aqui significa, transmite a ideia de uma habitação permanente. Perceba então que Davi, ele está trabalhando essas 2 coisas. Que no momento, então, a habitação de Deus, ela era passageira, mas que em certo momento agora ela passa a ser permanente. Mas preste atenção, você deve se lembrar que depois que o templo foi construído em Jerusalém, a Arca da Aliança foi colocada lá, e ali, então, a presença de Deus estava vinculada ao templo. A morada, no sentido, se assim eu posso dizer, permanente do Senhor. Mas nós somos sabedores que depois que Jerusalém é invadida, o templo, juntamente com a cidade, ela foi destruída. Então, quando chega no Novo Testamento, Paulo vai pontuar na sua carta aos Coríntios que hoje, você e eu, nós somos templo do Espírito Santo.
Então, querido, de que maneira o cristão deve viver no mundo? Ele deve viver no mundo buscando estar na presença de Deus todos os dias, todos os momentos. Queridos, é a presença de Deus na nossa vida que vai revelar Deus para as pessoas. A Bíblia vai dizer para nós, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, a parte B, vai dizer para mim e para você: a boca fala o que o coração está cheio. Se nós nos enchemos da palavra de Deus, se nós convivemos com pessoas que estão andando e servindo a Deus, a nossa conversa, o nosso modo de agir, o nosso testemunho vai ser algo que edifica, que glorifica, e isso vai nos levar a desejar estar perto das pessoas que andam com Deus, que caminham com Deus, porque nós também queremos andar com Deus, caminhar com Deus e viver para Deus, servindo ao Senhor. O cristão, ele tem essa dupla cidadania, uma cidadania celestial, uma cidadania terrena, e ele não pode perder isso de vista. Quem estar aqui neste mundo, como peregrino, como passageiro, como embaixador de Deus, que ele precisa mostrar Deus para o mundo. E uma das maneiras de mostrar Deus para o mundo é ele vivendo em comunhão com Deus. Você e eu sabemos que muitas coisas tentam cooperar para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Se nós não tomarmos cuidados, não tomarmos o cuidado necessário, nós corremos o risco de passar muito tempo nas redes sociais esquecendo-se de Deus. Se não tomarmos cuidado, a gente passa muito tempo mexendo nas redes sociais, principalmente nesse momento de isolamento social, onde a gente está, com mais tempo livre. Nós ficamos mexendo, e depois não teremos tempo para estar diante de Deus, dobrando os nossos joelhos, orando, derramando a nossa alma, o nosso coração diante da presença do Senhor. Queridos, nós precisamos revelar Deus para o mundo, e a maneira com qual nós iremos fazer isso é tendo comunhão com Ele, é buscarmos termos uma vida de comunhão com Deus. Nós vemos o Senhor Jesus operando milagres, maravilhas, mas nós somos informados que o próprio Senhor Jesus, Ele tinha o seu momento com Deus a sós. Nós vemos também o profeta Elias, grande homem de Deus, que fazia milagres, grandes coisas aconteciam através da sua vida, mas ele também tinha um tempo com Deus. Veja você que tanto um profeta, um grande profeta, como o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior modelo, o modelo a ser seguido, ele passava tempo na presença do Senhor Deus. Nós também, queridos, precisamos passar esse tempo na presença de Deus, para que possamos ter comunhão com Ele. E aí eu te faço uma pergunta, e você responde aí no seu coração, por gentileza. Quanto tempo você passou na presença de Deus essa semana? Quanto tempo você passou na presença de Deus durante essa semana? Aquele momento a só, você e Deus, lendo a sua palavra, orando, intercedendo, colocando esse momento na presença do Senhor. Como tem sido a nossa vida? Porque se eu perguntar, quem quer ir morar no céu? Todo mundo vai querer ir morar no céu. Mas para poder ir morar no céu, nós temos que ter comunhão com Deus, com nosso Pai Celestial. Me permita, melhor dizendo, fazer uma outra pergunta. Será que quando as pessoas olham para você, para mim, elas conseguem perceber que nós tivemos um tempo com Deus?
Será que as pessoas podem olhar para nós e ver algo diferente em nós? Será que nós possamos passar pela rua e dizer: olha, o pastor teve um momento com Deus, olha como ele está, radiante, brilhando, como Moisés estava ao descer do Monte Sinai, o seu rosto brilhava. Eu quero levar você à luz do Salmo 15, no verso 1, que você possa pensar que você tem que viver nesse mundo a princípio, na presença de Deus. Você tem vivido esse tempo na presença do Senhor? Se você não tem vivido, eu quero chamar a sua atenção para que você possa fazer e fazer o quanto antes. Mas a segunda lição que eu quero trazer para você, ele está aí do verso 2 até o verso de número 5, a parte B. Como deve viver o cristão relacionando bem com seu próximo? Se a primeira lição, à luz desse texto, é andar na presença de Deus, é ter comunhão com Deus, a segunda lição que eu quero apresentar para você, à luz do Salmo 15, é que se nós queremos ir morar no céu, nós temos que viver aqui nessa terra, relacionando bem com o nosso próximo. E o salmista vai pontuar isso aí para nós. Várias situações, ou conduta do cristão no mundo com o seu próximo. Se você olhar aí no versículo 2, logo na parte A, ele vai dizer: o que vive com integridade e pratica a justiça. Queridos, o cristão precisa viver neste mundo de forma justa, no trabalho, na escola, em casa, entre os familiares, entre os amigos, entre as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, em qualquer lugar. O cristão precisa revelar para o mundo que ele é uma pessoa justa, mesmo em um mundo cheio de injustiça, a qual nós estamos vivendo. Mesmo em meio a esse mundo que vive em densas trevas, mesmo em meio a este mundo que vive encharcado de imoralidade, o cristão precisa viver de forma justa, porque agindo e vivendo de forma justa, as pessoas irão perceber Deus através da sua vida, na vida do cristão. Ainda no verso 2, o salmista vai revelar para nós que o cristão também precisa viver nesse mundo falando a verdade. Se você olhar a parte B do verso 2, e de coração fala a verdade. E de coração fala a verdade. Meus irmãos, o mundo não gosta de ouvir a verdade. Não gosta. Você já percebeu isso? As pessoas que estão fazendo coisas que estão inadequadas, não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ser confrontadas, não gostam de ouvir a verdade, mas o cristão precisa falar a verdade. Agora, precisamos falar a verdade, ou aprender a falar a verdade em amor, e não com ira, não com raiva, não maltratando as pessoas, mas é falar a verdade. Porque, como a Bíblia diz, conhecereis a verdade, lá em João 8,32, e a verdade vos libertará. Queridos, se nós somos filhos da verdade porque Cristo é a verdade. A nossa vida é guiada pela verdade, que é a palavra de Deus, razão pela qual esta palavra que está em nós precisamos falar a verdade para todas as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os pais, com o colega de trabalho, com o patrão, com o irmão. Precisamos falar a verdade, ainda que essa verdade vá trazer para você complicações, ainda que você vai ter algum tipo de problema na esfera relacional aqui com alguém, mas se você falar a verdade, no tempo certo,
Deus irá te exaltar, Deus irá te honrar, porque aquele que fala a verdade, aquele que anda na verdade, está evidenciando para o mundo que ele é filho da luz, que ele é filho de Deus, porque aquele que vive na prática da mentira, a Bíblia fala de quem ele é filho. De quem ele é filho? Do diabo, do maligno. E nós somos filhos de Deus. Precisamos então falar a verdade. Precisamos portar com a verdade em todo e qualquer momento. Mas aí, ainda no verso 3, quando a gente olha para o verso 3, tem aí um outro desafio para nós, para o cristão. Veja o que diz o verso 3: o que não difama com sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Querido, o cristão precisa andar no mundo de que maneira? Não falando mal das pessoas. O cristão precisa viver no mundo não difamando as pessoas. O mundo já faz isso. O homem que não tem Deus no coração difama as pessoas, fala mal das pessoas, prejudica as pessoas, querem o mal das pessoas. Mas nós, que temos Cristo no coração, não podemos sair por aí afora falando mal das pessoas, difamando as pessoas. Nesta época aí de fake news, nós devemos tomar muito cuidado com isso, para que a gente não ir nessa onda de falar aquilo que venha envergonhar o nome do Senhor Jesus, aquilo que venha prejudicar a reputação das pessoas. Porque o cristão, ele precisa viver nesse mundo, não para prejudicar as pessoas, mas nós precisamos viver nesse mundo para abençoar as pessoas. A Bíblia vai dizer para mim e para você que a morte e a vida estão no poder da língua. Dependendo daquilo que você fala, daquilo que eu falo, daquilo que nós falamos, nós podemos matar o nosso irmão. Olha que perigo. Olha que perigo é nós falarmos aquilo que não é verdade e prejudicar alguém. Aí a gente acaba falando que não deve, prejudica alguém, até a pessoa conseguir provar que aquilo que você disse não era verdade a respeito dela, o nome dela já foi para a lama, a família dela já foi destruída, o casamento já acabou, e tudo foi para a lama, porque falamos alguma coisa que não deveríamos ter falado. Então veja, o cristão precisa viver no mundo não difamando as pessoas, falando mal do próximo, não querendo prejudicar o próximo. Nós fomos chamados para sermos bênção para as pessoas. Como tem andado a sua boquinha? Como tem andado? Como você tem falado? O que você tem falado nesses últimos dias? Tem glorificado a Deus? Como dizia o saudoso Eger Mello, se não for para edificar, boca calada, fecha a boca. Nós precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. O verso 4, nós vamos perceber mais uma característica do que o cristão deve fazer. O cristão tem que andar no mundo de que maneira? Não permitindo que aqueles que desprezam Deus possam de tal maneira ditar a nossa vida. Parte A, o que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo. O verso 4 vai dizer isso para nós. E o que isso significa, pastor? Literalmente significa aquela pessoa que não tem interesse pelas coisas espirituais. Queridos, nós devemos ter este cuidado de não andar com as pessoas que não têm interesse de estar andando, que tenha o compromisso com o Senhor. Se você olhar o verso
o Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o Salmo de número 1 está dizendo? Olha, fuja desse povo, sai fora desse povo, não anda com essa turma. Nós precisamos ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo, nós precisamos estar, por outro lado, não podemos crucificá-las, falando que elas não merecem a salvação, não merecem o céu, porque se Cristo me alcançou, te alcançou, nós temos uma missão, que é apresentar Cristo a essas pessoas. E lembro a você que um dia você também estava morto nos seus delitos e pecados. Provavelmente era uma pessoa que não queria estar com Deus, não queria participar das coisas espirituais. Mas um dia a graça de Deus chegou ao seu coração, porque alguém falou do amor de Deus para você. Perceba que eu estou falando aqui que o réprobo, as pessoas que não têm interesse, elas não podem ditar as nossas vidas. O que infelizmente, é o que muitos têm feito aí. Em vez de nós sermos luz no mundo, o mundo tem entrado dentro do nosso coração. Nós temos deixado, então, de ser verdadeiros, de ser íntegros, de ser justos. Estamos nos misturando com o povo aí fora, não fazendo a diferença, não sendo luz. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti, para que possamos ser instrumento do Senhor, para que as coisas mundanas não venham ser as coisas que ditam o nosso coração, mas que as coisas do reino celestial possam nos guiar, nos conduzir, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus veio para os doentes. A terra está cheia de pessoas doentes aí fora. E nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, precisamos estender a mão para as pessoas, orar por elas, abençoar essas pessoas, para que elas possam também enxergarem a Cristo. Elas estão cegas espiritualmente falando, precisando de um guia. E eu e você é o que o Senhor vai usar para apontar o caminho para essas pessoas, para estes que estão desse modo. E como nós podemos fazer isso? É amando as pessoas, mostrando a elas que existe uma esperança, e a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Porque como a própria Bíblia diz, no livro de Provérbios, em todo o tempo seja alvas as nossas vestes, e jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que nós possamos ser esse instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Nós precisamos ser essas pessoas. Se você agir como cristão, assim como Cristo agiu, amando as pessoas, abençoando as pessoas, mesmo aquelas que estão desinteressadas nas coisas celestiais, mesmo aqueles que não gostam de você, mas eles vão te respeitar, porque eles vão perceber que você é diferente, vão perceber que você é alguém diferente. As pessoas muitas vezes não gostavam de Jesus, mas o respeitavam. Olha como ele fala com quem tem autoridade. Isso está lá no finalzinho do Sermão do Monte. Uma autoridade jamais vista, mesmo não concordando com o que Jesus falava, eles respeitavam, porque tinha autoridade. Mas ainda, no verso 4, existe um outro desafio. O cristão tem que andar neste mundo, de que maneira? Temendo a Deus. Veja o que diz outra parte do verso 4, mas honra os que temem ao Senhor. Nós vamos honrar homens e mulheres que estão demonstrando o seu temor a Deus. E o temor a Deus aqui, queridos, não tem nada a ver com medo. Tem a ver, com respeito, com reverência. Nós vamos honrar as pessoas, os crentes que estão andando com Deus, temendo a Deus, em respeito, em reverência para com Deus.
Nós precisamos amar as pessoas, ajudar essas pessoas, caminhar com essas pessoas, para que elas continuem assim, e para que também nós também possamos ter esse desejo de imitar essas pessoas. Queridos, quando tememos a Deus, quando nós andamos no temor a Deus, muitas coisas que nós talvez poderíamos vir a realizar contra alguém, mas por causa do temor a Deus, a gente segura, a gente não age de tal forma. E eu me lembro de Neemias. Neemias, quando ele vem restaurar os muros, ele vai passar ali mais de uma década tentando restaurar a vida das pessoas, a vida espiritual daquele povo, e ele chega a apontar o seguinte: os governadores que vieram antes de mim trataram vocês desta maneira, e com pesados tributos, todavia eu não farei isso por causa do temor a Deus. Querido, é o temor a Deus que segura você e a mim de realizarmos aquilo, de não realizar aquilo que vai prejudicar alguém. E aquela pergunta que devemos fazer: Jesus, no meu lugar, faria assim? Agiria assim? Falaria isto? Maltrataria essa pessoa? Certamente, Jesus não faria isso. Já que eu sou filho de Deus, eu preciso ser controlado, então, pelo Espírito Santo e andar em temor a Deus. Mas interessante ainda que no versículo 4, ele vai dizer o seguinte, né? No finalzinho do versículo 4, o que jura com dano próprio não se retrata. Querido, quando nós falamos, temos que cumprir aquilo que falamos. Aquilo que eu falo, em particular com a pessoa, eu preciso me sustentar aqui depois, porque a Bíblia diz o seguinte, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso é do maligno. Então o cristão tem que falar a verdade, o cristão tem que andar na verdade, o cristão precisa falar aquilo que ele falou, ele tem que sustentar. Isso eu falei porque é verdade, eu sou testemunha e você tem que sustentar. O cristão não pode falar uma coisa aqui, outra ali, e na hora lá que as coisas apertarem, não, eu não falei isso, eu não fiz isso. Quando você falar a verdade, querido, mantenha a verdade, ainda que isso lhe custe a vida, porque aquele que morrer por causa da verdade, esse também ressuscitará, ou aquele que fechar os olhos aqui, por causa da verdade de Cristo Jesus, abrirá os seus olhos na eternidade, na glória eterna, com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos falar a verdade, usar com a verdade. Como o cristão deve viver nesse mundo, ele vai dizer aí: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Querido, nós estamos diante de um grande problema aqui. O cristão não pode sair por aí afora emprestando dinheiro a juros para os irmãos. Na cultura do Antigo Testamento, a lei dizia que o judeu não podia emprestar o dinheiro a outro, ou melhor dizendo, na cultura, né, do Antigo Testamento, o judeu podia emprestar um dinheiro a outro judeu, a outro irmão, mas ele não poderia cobrar juro, não poderia cobrar com usura. Mas você que é um cristão e tem Jesus no seu coração, alguém pode te pedir o dinheiro. E aí, o que você faz? Pastor, o fulano de tal está me prestando dinheiro, o que eu faço? Conheço uma pessoa que um dia me disse o seguinte: pastor, quando alguém me pede um dinheiro, se eu tiver esse dinheiro, se eu não for precisar desse dinheiro, se eu não tiver plano para esse dinheiro, eu empresto. Porque se ele não pagar, não vai me fazer falta. Porque corre o risco de acontecer o seguinte:
Alguém te pede o dinheiro emprestado e vai dizer: fulano, tal dia eu vou te pagar. E tal dia ele não vem te pagar. E aí o que acontece? Ele vai começar a fugir de você. Vai começar, correr de você. E aí as coisas vão ficando pesadas. Aí você perde o irmão, perde o amigo, vai brotando uma raiva de você. Como é que ele falou, não cumpriu? Querido, então, se você quer emprestar, empreste. Mas se aquilo vai trazer algum dissabor, descontentamento com você ali, não empreste. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Ainda que o irmão fique com raiva de você, porque você não emprestou, se você acha no seu coração que não tem condição de emprestar, não empreste. Não empreste. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque eu conheço igreja, eu conheço pessoas que não se falam até hoje por causa de dívidas. E por causa desse problema, a igreja foi destruída, foi dividida, a igreja foi fechada por causa de emprestar dinheiro um irmão para o outro. Então, muito cuidado com isso. Nós devemos ajudar o próximo, sim, mas nós devemos também ter a consciência em nossa mente e no coração que nós precisamos viver a nossa vida, porque às vezes eu posso ajudar o irmão e trazer um problema para mim. Então, que nós possamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia diz, como eu já disse, é melhor dar do que receber. Mas a última coisa, no que diz respeito, no que tange ao cristão viver nesse mundo, relacionando bem com o seu próximo, estar aí na parte, ainda B do versículo 5. Nem aceite o suborno contra o inocente. Querido, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, por qualquer coisa, por qualquer barganha, têm mentido, inventado mentiras para difamar o outro, para poder fazer coisas ruins para o outro. De que maneira o cristão deve viver no mundo? Não aceitando o suborno contra o inocente. O cristão não pode aceitar suborno, burlando a lei, maquiando a lei, não pode fazer vistas grossas, porque está recebendo alguma coisa. O cristão não pode caminhar nesse sentido. Temos que tomar cuidado quanto cristãos para não aceitarmos subornos e nem prejudicar ao outro. Nós precisamos ter isso. Então, de que maneira nós devemos viver, ou o cristão deve viver? Deve andar na presença de Deus, em comunhão com Deus, em um bom relacionamento com o seu próximo. E a última lição que eu quero trazer para mim e para você, a última lição que eu aprendo está aí no finalzinho do verso 5, que o cristão deve viver no mundo de que maneira? Confiando nas promessas de Deus. Davi termina o salmo dizendo: quem deste modo procede não será jamais abalado. Olha, se você caminha neste mundo de forma justa, abençoando as pessoas, não falando mentira, falando a verdade, não difamando, não prejudicando, pode ser que o mundo inteiro caia sobre você, mas você jamais, você não será abalado, porque Deus vai segurar as suas mãos, Deus vai te ajudar a continuar a caminhar com a cabeça reta, tranquila, podendo colocar a sua cabeça no travesseiro ao final do dia e dormir tranquilamente. Porque você tem andado no mundo como cristão, como um servo de Deus, abençoando as pessoas, e Deus vai abençoar a sua vida. Quem deste modo procede, nunca, jamais será abalado. Olha, queridos, que bênção, meus irmãos, termos essa promessa de Deus para nós. Se andarmos neste mundo, Deus está prometendo que nós não seremos abalados. As coisas podem ocorrer contrário com tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos.
Mas se nós andarmos de forma justa e correta, o Deus dos céus será o nosso juízo. E no tempo certo Ele vai nos abençoar. O Salmo 46, o verso 3 ao verso 4, o salmista vai dizer o seguinte: ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes se alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Por que eu não vou estremecer? Como diz aqui o verso 3, porque o Senhor Deus é o meu refúgio, é o meu socorro, é a minha fortaleza. Querido, então se Deus é o meu socorro, é a minha fortaleza, é o meu refúgio, eu estou andando na presença dEle, tenho comunhão com Ele, ando na presença dEle, amo a Deus, obedeço aos seus preceitos, mesmo que o mundo caia contra mim, eu não serei abalado, eu não irei ruir, não irei cair, irei ficar de pé diante dos homens, mas prostrado diante de Deus, clamando, orando e crendo que Deus está segurando a minha mão e Ele vai me conduzir a pastos verdejantes. O salmista, no Salmo de número 23, no último versículo do Salmo 23, ele vai dizer que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa de Deus. Queridos, que nós possamos proceder dessa forma, que nós possamos proceder de maneira íntegra com Deus e com os homens, vivendo nessa terra. Eu quero concluir essa meditação lembrando a você como o Salmo termina. Começa, melhor dizendo, quem vai habitar no tabernáculo? Quem vai permanecer no tabernáculo? Quem vai morar no santo monte? Aquele que anda com integridade diante de Deus, aquele que anda com integridade diante dos homens, e só poderemos andar em integridade porque Jesus mora no nosso coração. Se Jesus mora no meu, no seu, no nosso coração, o Espírito Santo vai nos capacitarmos a andar nesse mundo abençoando as pessoas, mesmo que elas não queiram, mas nós, como um instrumento do Senhor, vamos abençoar elas. Ainda que nós passamos por algumas dificuldades, ainda que passamos por alguns problemas, Deus vai nos abençoar. Dito isso, quero deixar 4 aplicações aqui para a gente orar, encerrando. Primeira aplicação que eu quero trazer para mim e para você, que nós devemos buscar viver em integridade diante de Deus e dos homens. Porque se andarmos em integridade diante de Deus e dos homens, isso vai glorificar o nome do nosso Deus, e Deus se alegrará de nós. Querido, busque a Deus com integridade, diante dEle e diante dos homens. Segunda aplicação, nós não devemos honrar e nem valorizar aquilo que desagrada a Deus. Nessa nossa caminhada como cidadão terreno, vamos trazer à mente e o coração que nós somos cidadão dos céus, e a nossa caminhada aqui nessa terra, devemos andar de tal maneira que nós não venhamos a honrar e nem valorizar aquilo que desagrada a Deus. Esse é um desafio para todos nós. Bem-aventurado o que não anda, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que nós precisamos deixar de falar mentira, porque a mentira desagrada a Deus. Como cristão, eu devo procurar falar a verdade, usar de justiça, ser justo com as pessoas, ainda que ser justo vai trazer desconforto para mim, mas eu devo proceder dessa forma, porque se eu quero ir morar no céu, eu tenho que obedecer os preceitos que o Senhor deixou para mim e para você. Terceira aplicação,
apesar de todas as lutas e dificuldades, nós devemos nos empenhar para praticar o bem com todas as pessoas, independente das lutas, independente das dificuldades, nós devemos empenhar para praticar o bem, abençoando as pessoas. Esse tempo de pandemia, como que eu posso abençoar uma pessoa? Ore por ela, diga a ela: você não está sozinha, eu estou orando por você. Ela está desempregada, monte uma rede de amigos, monte uma cesta, leve para ela, entregue para ela, ofereça os seus serviços para ela nesse momento de pandemia. Última aplicação que eu quero dizer, que nós possamos então descansar o nosso coração nas promessas de Deus, seguindo avante, amando a Deus e servindo ao Senhor. Pastor, é muito difícil. Todo dia alguém pisa no meu calo, todo dia alguém faz uma afronta comigo, e eu não aguento, pastor. Eu sou sangue quente, meu sangue ferve. Querido, existe uma promessa, e a promessa é que quem procede desse modo não será jamais abalado. Descanse o seu coração nas promessas de Deus, porque não é o pastor Sidney que está te prometendo, não é a igreja presbiteriana, a Nova Vida, que está te prometendo, é Deus que nos faz essa promessa, e o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quero terminar convidando a você a colocar em atitude de adoração aí na sua casa. Nós vamos orar colocando a nossa vida ao Senhor. Que Deus nos ajude a viver neste mundo, a andarmos nesse mundo, trazendo sempre à nossa mente que nós somos cidadãos dos céus, filhos de Deus. Eu não sei como você tem andado, eu não sei como você tem vivido aqui nesse mundo, mas eu quero dizer para você que se você é um cidadão do céu, você tem que procurar viver na presença do Senhor. Você tem que procurar relacionar bem com o seu próximo, independente de todas as coisas, do que está acontecendo. Nós somos chamados para ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Você precisa disso. Se você é um cidadão do céu, se você é um cristão, você deve andar nessa terra confiando nas promessas do Senhor. Ainda que você não consiga enxergar, você não consiga vê-la, mas Deus tem uma promessa para mim, uma promessa para você, uma promessa para todos nós. Gabriel cantou a canção: incomparáveis são suas promessas para mim, para você, para todos nós. Querido, se você tem andado nesse mundo não dessa forma, eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí, pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a andar dessa forma, a qual a Bíblia orienta a andar. Vamos orar. Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, que foi lida, que foi explicada, e agora que o Teu Espírito que nós habita nos ajude a digerirmos esta palavra e aplicá-la à nossa vida e à vida dos nossos semelhantes. Ajuda-nos, Senhor, a viver neste mundo como cidadão dos céus, que as pessoas que nós convivemos na escola, no trabalho, em casa, na nossa parentela, os nossos vizinhos, em qualquer lugar, elas possam ver Cristo em nós, que possamos amar as pessoas e sermos uma bênção para elas. Deus, mas antes de sermos uma bênção para os de fora, ajude-nos a primeiro a sermos uma bênção para os de dentro da nossa casa, da nossa igreja, do nosso lar. Que possamos ser bênção para os da nossa casa e os de fora também. Que o Senhor nos dê, ó Pai,
essa condição. Nos ajude, ó Pai, como cristão, estarmos sempre na Tua presença. Ter, ó Pai, um bom relacionamento com as pessoas, amando-as, não difamando, não falando mentira, não querendo, ó Pai, sobressair sobre as pessoas, mas que possamos andar de maneiras justas, para que o Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, nós queremos andar nesse mundo, somos cidadãos desse mundo, mas nós somos peregrinos, estamos com a passagem marcada, comprada, carimbada, para ir morar nos céus. Mas enquanto esse dia não chegue, o Senhor nos ajude a viver nessa terra, confiando nas Tuas promessas, sendo instrumento, relacionando bem com as pessoas aqui e andando sempre na Tua presença. Pai, essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que você possa estender uma de suas mãos para que nós possamos então impetrar a bênção. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a mim e a você ser uma bênção para os nossos semelhantes. Nós estamos encerrando esse momento e eu quero convidar você que hoje, a partir das 19h30, você possa estar acessando o nosso canal para poder participar mais uma vez desse momento de louvor, adoração e aprendizado da palavra do Senhor. Fique na paz, tenha um bom almoço e que Deus possa te abençoar ricamente.